ao nosso alcance, né? Você em toda Viana, onde chega a 107.5. Um grande abraço do pastor César Augusto. Graças a Deus. Vamos ministrar a palavra do Senhor hoje com o tema Vivendo na Luz. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouça agora a palavra do pastor, uma mensagem que pode mudar a sua vida. Vamos tomar por base da nossa meditação matutina de hoje, com o tema Vivendo na Luz, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 35. Para você que já tem a sua Bíblia nas mãos, por favor, acompanhe a leitura comigo. A Bíblia diz assim: Um manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Diz assim, São João 5,35. Ele era candeia ardente e resplandecente, e vós quisestes alegrar-vos um pouco de tempo com a sua luz. Mais uma vez, diz assim a Bíblia: ele era candeia ardente e resplandecente, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com sua luz. De quem Cristo está falando? Para quem é essa passagem bíblica? Quem é o personagem central dessa exposição? Não seria outra pessoa senão João Batista, o mesmo primo de Jesus Cristo, o precursor do cristianismo, aquele que veio 6 meses antes de Jesus. Ele é apelidado e ilustrado aqui como candeia resplandecente. Ele é o nosso modelo de estudo de hoje, para nós que queremos viver na luz. Analisando o dicionário de Difusão Cultural do Livro, na página 344. Luz tem 9 respectivos sentidos, mas destacaremos apenas 3 deles. O primeiro é irradiar, brilhar, resplandecer. O segundo, refletir luz. O terceiro, notoriedade, publicidade. Nós vemos que o cristão, de acordo com São Mateus, capítulo 5, verso 16, é como uma candeia acesa, é como uma cidade edificada no monte. Ele é conhecido em todo lugar onde ele vai. Os argumentos, a filosofia, o pensamento, as gesticulações e também a conduta de vida indicam que ele é um cristão. Nós vemos um comentário bíblico com o pastor Claudionor Correia de Andrade, comentarista das lições bíblicas da CPAD. Ele nos deixou uma frase interessante que fortalece esse pensamento, viver na luz. Ele diz assim: só há uma forma da Igreja de Cristo destronar Satanás, é manter Deus no trono e combater a apostasia com a espada do Espírito. Será que Deus tem sido o Senhor na nossa vida? Ou será que temos tentado barganhar e negociar os nossos pecados? Há muitas pessoas que querem servir a Deus, mas é como um lampião meio aceso. Ao mesmo tempo que ele parece ser cristão, ele não é um cristão. E hoje vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre João Batista. Como a Bíblia ilustra esse homem? Se você pegar o capítulo 3 de Malaquias, ele é conhecido como anjo do Senhor e também ministro de uma nova aliança. Isaías 40, versículo 3, ele é a voz do que clama no deserto. Se você pegar no capítulo 4, verso 5 de Malaquias, ele é o Elias que haveria de vir e restaurar todas as coisas. Enfim, João Batista é ilustrado como aquele que viria preparar o caminho do Senhor. Mas vamos falar do seu nascimento. O seu nascimento foi um nascimento profético. A Bíblia diz, Isaías 40, versículo de número 2 e 3, que ele viria para trazer restauração, consolação. Ele viria para preparar o caminho do Senhor, que de acordo com a Bíblia, e Lucas no capítulo 1, verso 17, na verdade ele veio preparar um povo bem disposto a servir a Deus. Porque o farisaísmo, o povo do judaísmo, ao invés de trazer uma doutrina sadia de libertação, eles traziam religiosidade, eles traziam teologia, coisas do homem.
mas Deus queria libertação. Então o nascimento dele era um nascimento profético. E isso é ilustrativo para a nossa vida. De repente você é uma pessoa que sofre muito. Você é cativo de drogas, cativo de vícios, cativo de muitas coisas que fazem você pensar: por que Deus me trouxe à vida? Será que é algum karma? Será que é alguma praga que lançaram sobre mim e nada dá certo? Saiba que o seu nascimento estava no coração de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor nos chamou desde o nascimento, nos deu um nome, e o Senhor te diz, Ele te trouxe à vida para que você conhecesse a salvação, para que você andasse nos seus caminhos. Alguma coisa está atrapalhando, de repente não é tempo de você alcançar uma porta de emprego, ou se casar, ou alcançar aquela promoção que você deseja na empresa que você trabalha. Mas saiba, mesmo que você não alcance essas benesses humanas, Deus te chamou para a salvação. Segunda característica do nascimento de João Batista é que foi um milagre. Se vocês leem São Lucas 1 e verso 7, versículo 18, 20 e 22, você vai ver que Isabel, que era esposa de Zacarias, um sacerdote que ministrava no mês de outubro, mais ou menos, em Jerusalém, eram pessoas avançadas de idade e ela era estéril. Mas Deus disse através do anjo Gabriel que haveria de fazer com que ela fosse mamãe. E o que aconteceu? O Senhor deu a ela uma bênção poderosa. Nasceu dela, de acordo com a Bíblia, o maior homem nascido de mulher abaixo de Jesus Cristo, João Batista. Isso fala para você, meu querido. Saiba que Satanás, com certeza, tentou impedir o seu nascimento. Tentou destruir você enquanto você estava ali como feto no ventre da sua mãe. Fez com que você de repente ficasse doente lá onde você estava incubado, lá no berçário. Queria te matar asfixiado, mas o Senhor disse que o seu nascimento foi um milagre. Deus não quer ver você frustrado. Deus não quer ver você triste. Para de se mirar em pessoas que já alcançaram alto nível e se mire em Jesus Cristo. A Bíblia diz em Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Quando Deus fala isso, fala para nós brasileiros. Somos propriamente católicos, ou evangélicos, ou espíritas. E Deus diz, esqueça a religião e olhe para mim, para que você possa ser salvo, porque o seu nascimento é um milagre do Senhor. Terceira característica do nascimento de João Batista é que era uma missão. Se você lembrar de Isaías 40, verso 3, ele era a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Por que preparai? Porque as religiões da época estavam escravizando o povo de Deus. De acordo com São Mateus 43, versículo de número 15, estavam tornando os seguidores deles 2 vezes mais filhos do inferno. E o nosso nascimento, nós como cristãos, não é para outra coisa, senão fazer missões, abrir a mente daquele que está em trevas, é para trazer das trevas aquele que está nas drogas, na prostituição, no alcoolismo. Nós como cristãos devemos parar de nos mirar só em coisas materiais, em coisas passageiras, e devemos anunciar o Evangelho. Não só em rádio, não só na internet, mas como também em todo lugar, distribuindo folhetos e mostrando sempre a característica da nossa existência, que é missões, que é levar a palavra de Deus ao necessitado, ao carente, ao que está em trevas. É por isso que o mundo hoje em dia pensa em tirar a sua vida. Eu estava lendo uma revista cristã por esses dias, estava vendo que 20 de cada 100 ex-combatente americano, veterano de guerra, tentam se matar todos os dias. Isso é porque eles não aguentam os horrores da guerra. A depressão, a melancolia e toda a destruição que ele viu no lugar onde ele combateu lá no Vietnã, isso fica latente na sua natureza, nas suas memórias e na sua alma. E devemos, através da palavra de Deus, libertar essas pessoas, porque somos pessoas que nascemos para missões e por isso devemos viver na luz, pregando o Evangelho. Vamos ver as características da missão de João Batista. Em primeiro lugar, ele veio preparar o caminho do Senhor. Vamos ler também em São Lucas, no capítulo 1 e o verso 76.
Você que tem a sua Bíblia, me ajude nessa leitura. A Bíblia diz assim: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Nós vemos aí que ele veio preparar o caminho do Senhor. Se vocês pegarem o capítulo 3 de São Lucas, você vai ver que ele repreendia a religião da época, chamando-os de raça de víboras. E não é o que vemos hoje nos últimos dias. Pessoas que criticam você por tudo, pela maneira como você se veste, pela maneira como você é. O evangelho, claro, ele veio para corrigir, mas estamos aqui para mostrar a salvação. Eu não quero criticar você, moça, que anda com seu short ou com seu body, nada disso. Jesus Cristo é quem vai fazer a obra no seu coração, é Ele quem muda o coração do homem. Às vezes você diz: eu não vou conseguir largar esse esporte violento que eu amo, eu não vou conseguir largar esse caso amoroso que já se arrasta há 10 anos, eu não vou conseguir largar esta droga que já se arrasta há 17 anos. Meu querido, a Bíblia diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Jesus Cristo disse o seguinte: olha, vem até mim, eu libertarei. É Jesus Cristo que liberta. São João 8, verso 32 e o verso 36 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia não está mandando você memorizar esse versículo como um ator de teatro. Deus está mandando você conhecer a cada dia um pouco mais de Cristo, um pouco mais do seu poder de cura, um pouco mais do seu poder de libertação. E para você conhecer, você deve ir à igreja. E no convívio com os santos de Deus, você vai alcançar a libertação deste vício que te aprisiona. E você com certeza vai declarar a sua vitória: liberto estou em Cristo Jesus. Segunda característica da missão de João Batista: a primeira é preparar o caminho do Senhor. Segundo, restaurar o ministério levítico. Se pegarmos Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no seu capítulo 3, no versículo de número 3 a 5, nós vamos encontrar uma leitura responsiva assim: e assentar-se como fundidor, purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ele estava falando do ministro da justiça, do anjo do Senhor, que a palavra anjo no seu original quer dizer mensageiro. Deus estava falando que o ministério de João Batista viria para restaurar a visão que foi perdida no Antigo Testamento. Desde a época de Moisés, desde a época de Samuel e de Esdras, o povo perdeu a essência da adoração e se apegou a usos e costumes. Se você pegar São Mateus 15, você vai ver que os saduceus discutiam com Jesus a respeito de ser pecado a pessoa que come e não lava as mãos. Pessoas que tudo dizem que é pecado. E hoje em dia, meus queridos, Deus tem levantado muitos ministérios para restaurar uma visão que foi perdida, a visão da santidade, a visão da pureza, a visão daquilo que foi esquecido. Muitos hoje perderam essa visão, mas através desta mensagem eu venho dizer a você que é importante ser cristão, mas é importante andar na luz, é importante amadurecer espiritualmente. Uma das características de quem anda na luz é o amadurecimento espiritual. Se você pegar Provérbios 4, versículo 18, diz assim: que a vereda do justo, ou seja, o caminho do justo é como a aurora, é como a luz que brilha, que vai brilhando até ser dia perfeito. Muitas pessoas se estagnaram, muitas pessoas já não contam novas bênçãos, muitas pessoas já não têm uma visão diferente do versículo que ele leu ontem. Isso porque ele perdeu a inspiração do Espírito Santo. E ele fica sempre à mercê de teólogos que leem aquele texto e passam para ele uma nova visão. Mas você também tem que ter visão espiritual. Você tem que manter a chama acesa no seu coração para que o Espírito Santo te dê novas visões a respeito da palavra de Deus. A Bíblia é comparada ao pão. É o alimento mais antigo, sim, mas é o mais atual. E é aquele que alimenta, é aquele que transforma, e é aquele que traz substância
para aquela pessoa que já está cansada de assistir jornais e ver tanta violência. Ontem, uma discípula minha ligou para mim, dizendo que o irmão dela foi morto pelo tráfico de drogas, que matou ele com vários tiros na cabeça. Meus queridos, vivemos em época de muita violência. Você tem que se apegar a Deus, para que você não seja tragado. Lendo o Apocalipse 12, verso 9, a Bíblia diz que Satanás está em nosso meio e tem grande ira. Vidas e mais vidas têm se ido todos os dias por muitos motivos. Mas se você andar na luz, a sua vida pode até ser arrebatada pela morte, mas será preciosa ao Senhor, porque você estará salvo em nome de Jesus. Terceira característica do ministério de João Batista, da missão dele, era de resgate espiritual. Vemos a Bíblia em São Lucas, o capítulo 1 e o verso 16 e 17. Você vai ver o anjo Gabriel conversar com Zacarias, o seu pai, falando sobre a importância dessa missão, dizendo assim: converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito de virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e dos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Temos aí uma característica do ministério dele: ele veio restaurar a visão espiritual que o povo perdeu. Ele veio trazer isso sob a virtude de Elias, ou seja, com autoridade, com poder, não é? Porque o evangelho de Cristo, irmão, não é como muitas pessoas pensam. Há pessoas que pensam que a filosofia cristã é como a filosofia budista, é como a filosofia teosofista, é como a filosofia islâmica, é como o shintoísmo. Não, nós temos a verdade de Deus conosco e podemos ver que a igreja cristã é a que mais cresce. E diferente das outras igrejas, das outras religiões, nós temos a unção de Deus para curar, expulsar demônios, e é por isso que a fé cristã é a mais atacada. Porque nós vemos aqui, de acordo com o contexto e refletindo para a nossa vida, que a unção do Espírito Santo, ela traz conversão. Conversão de pessoas que vivem nas trevas, pessoas que não sabem para onde vão, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Mas nós, como cristãos, independente da sua placa denominacional, você pode ser adventista, você pode ser assembleiano, não importa a sua nomenclatura, devemos, inspirados no ministério de João Batista, trazer luz àqueles que estão em trevas. O que você faz como cristão? Você é apenas um evangélico? Você é um carregador de Bíblia e alisador de bancos? Frequentador de igreja? Saiba que ser só religioso não adianta. É necessário pregar a palavra àquele que está perdido. Mas aí a gente fala: mas ele vai jogar o folheto fora, ele vai desprezar a palavra deixada. Mas a Bíblia manda ir por todo mundo e pregar. É independente disso. Malaquias 4, versos 5 e 6, a Bíblia diz que ele era o Elias que haveria de vir e haveria de restaurar os valores da religião, os valores do caminho do Senhor. Outra característica da missão de João Batista: ele viria instaurar o batismo. Isso é um ministério ímpar. Eu vejo que Deus, no ministério de João Batista, trouxe algo diferente de outros profetas. Se você ler em todos os livros dos profetas, Deus chama eles de uma maneira. Isaías, por exemplo, teve uma visão com o Eterno e viu serafins voando em volta dele. Mas Jeremias não, teve um particular com Deus e Deus falava com ele. Amós foi chamado de entre o rebanho lá em Tecoa, que era um deserto. Deus chamou ele em visões. Mas a Bíblia diz que Deus chamou Samuel falando no ouvido dele: Samuel, Samuel. Cada pessoa, Deus tem um chamado diferente. Deus chamou Davi de trás das ovelhas pejadas. Cada pessoa estava num lugar onde Deus o chamou. E João Batista foi chamado para uma obra específica, assim como você. Ele veio para instaurar o batismo. Ele lia as escrituras sagradas, ele percebia que a passagem lá no capítulo 14 de Êxodo, quando o povo passou pelo meio do mar, ilustrava a lavagem de uma vida corrupta. E o Espírito de Deus, lá em São João capítulo 1 verso 33,
disse isso a ele: olha, aquele o qual você vê descer o Espírito Santo é esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo levou ele para o deserto para dar a ele instruções sobre a sua chamada. De repente você passa pelo deserto. É um tempo em que você não prega em lugar nenhum. É tempo em que o seu ministério não é chamado para cantar, para pregar, para nada. Mas é nesse deserto que Deus vai definir o que Ele quer para o seu ministério. Uma vez, ouvindo o pastor Creflo Dollar, eu pude aprender uma coisa muito importante com ele. Há pessoas que se miram em grandes ministérios, como Max Lucado, como a Editora Fiel e tantos outros que crescem editando vídeos. E há pessoas que se esforçam editando vídeos, escrevendo livros, né? E ele vai ver que às vezes o ministério dele não é esse. O ministério dele às vezes é ir para as cadeias para pregar o evangelho. Todos vão crescer no ministério que Deus determinou para a sua obra. No caso de João Batista, ele teria tudo para ser um rabino. Ele teria tudo para ser um sacerdote. Porque o pai dele era sacerdote. Ele deveria ter ido para uma escola judaica, isso analisando humanamente. Mas biblicamente ele foi para o deserto. E foi no deserto que Deus preparou um grande profeta. Saiba que o deserto que você passa, a angústia que você passa, a desconsideração que você passa, é para ter um ministério diferente dos outros na terra. E no capítulo 3 de São Lucas, você vai ver que as pessoas que viam o seu ministério batismal e ouviam a característica da sua pregação, iam até ele para pedir conselhos, e até ele para pedir ajuda. Isso falava até para os guardas pretorianos. Leia no capítulo 3 de São Lucas, você vai ver isso. Em Atos 19, verso 4, você vai ver que Paulo, estando em Éfeso, ele encontrou discípulos de João Batista que tinham sido batizados. Saiba que até depois da sua morte, você ficará com um legado. Muitas pessoas vão dizer: eu aprendi com fulano, eu aprendi com o irmão Gilberto, com o irmão César, eu aprendi com o irmão Eduardo, com a irmã Adriana. Saiba que os seus discípulos vão testificar da obra de Deus na sua vida. Nós vemos agora, meus queridos, a característica de quem realmente anda na luz. Em primeiro lugar, aquele que anda na luz é maduro espiritualmente. Ele segue as pisadas de Cristo. Vamos pegar em São João 12, versículo 46. A Bíblia diz assim: aquele que me segue não andará em trevas, porque eu sou a luz do mundo. Meus queridos, aqueles que andam nas pisadas de Cristo, andam nas pisadas do amor, andam nas pisadas do gozo, da alegria. Você, quando anda na luz, não se vê na sua boca palavras torpes, palavras que vão fazer com que a igreja seja difamada. Você que diz andar na luz deve amadurecer, deve entender que as lutas e as adversidades na sua vida são para amadurecimento. Se você ler o capítulo de número 48, versículo 10 de Isaías, a Bíblia diz assim: purifiquei-te, mas não como prata, provei-te na fornalha da aflição. Eu fico observando a ilustração que um certo pregador trouxe, falando sobre a purificação da prata. Para quem não sabe, a prata é um metal bruto. Eu falei isso aqui um outro dia. E é purificada no fogo, para que saiam as impurezas, as sujeiras, né, e tudo aquilo que não presta e estraga a prata. O ourives, a pessoa que lida com a prata, ele tem que ficar de olho nesse processamento. E quando ela passa por todo o processamento e já está na hora de tirar, ele olha para ela, para o metal, e vê o seu rosto refletido nela. Então, quando Deus vê o caráter dele refletido em você, né, o amor ao próximo, né, alegria nas tribulações, orações, quando ele vê que a murmuração saiu da sua vida, com certeza vai te colocar em um local de honra, porque o nosso Deus é um Deus de recompensa. Vamos ler ainda dentro desse tópico, Atos 26, versículo 23. Isto é, que Cristo devia padecer, sendo primeiro a ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Assim como ele anunciou, devemos anunciar. Se queremos ser realmente vistos como luz deste mundo, devemos nos mostrar como cristão. Deixe de ser agente secreto de Cristo onde você está. Tem crente que ele é crente só na igreja. Seja crente onde você está, evangelize, pregue e ganhe vidas para Deus. Segunda característica de quem vive na luz: suas obras são resplandecentes. As nossas obras devem ser diferentes daquele
que é bondoso no mundo, mas não é cristão. Você sabia que tem pessoa no mundo que doa cesta básica? Tem pessoa no mundo que aqui para nós, ele é mais bondoso do que muitos que se dizem cristãos. Porque às vezes tem uma pessoa idosa em pé, ele se levanta e deixa ela sentar. E agora muitos que se dizem cristãos fingem que estão dormindo dentro do ônibus para não dar lugar à pessoa. Ele fala, não, eu estou muito cansado, eu não vou deixar ninguém sentar, não. Às vezes muitos dos que se dizem evangélicos, por exemplo, são pessoas que murmuram mais do que as pessoas que estão no mundo. E como vamos ganhar essas pessoas para Deus se a nossa vida é só murmuração? Olha o que Cristo disse referente a obras resplandecentes. Ele diz assim, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens, isso fala para os religiosos também, amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que suas obras não sejam questionadas. Muitas pessoas, meus queridos, quando saem de determinados ministérios, infelizmente saem sujos. E se pedir uma carta de recomendação, ele fica assim, ele prefere ser recebido por aclamação. Por quê? Porque se ele for pegar a carta do ex-pastor dele, onde ele vai dizer, olha, era um péssimo crente, era um mau dizimista e era alguém que não era bom exemplo. Meus queridos, vamos procurar andar na luz. Olha o verso 21 dizendo, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Ou seja, quem é verdadeiro, não se importa que o seu passado apareça. Olha só, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aquele que anda na luz, aquele que é visto como luz, com certeza, ele não se importa que você olhe se o nome dele está sujo ou não no SPC ou no Serasa. Ele faz questão que você vá na igreja onde ele reuniu, porque com certeza o rastro que ele deixou foi um rastro luminoso. As pessoas com certeza vão falar bem da conduta dele e com certeza ele será bem-aventurado. Vamos ver agora em segunda característica daquele que vive na luz. Suas obras, aliás, terceira característica, o entendimento dele é iluminado. Você tem uma visão diferente das pessoas do mundo? Ou a sua visão é como as pessoas do mundo? Eu me lembro que no ano de 2000, teve um rapaz que me perguntou assim, olha, dizem que o mundo vai se acabar meia-noite, quando de 99 para 2000, isso é verdade? Eu disse, rapaz, se isso acontecer, a Bíblia é mentirosa. Que a Bíblia diz que o fim virá quando alguém estiver anunciando paz. Então ele falou o seguinte, vem cá, como é que eu entendo isso? As pessoas do mundo, eles são levados facilmente por correntes de informações produzidas muitas das vezes por catástrofes na Indonésia, por aumento do tráfico de drogas, aumento da guerra no tráfico de drogas, e muitas pessoas são levadas por destruição, por essas informações. E nós, como cristãos, não podemos nos deixar levar por falsas profecias e nem pela filosofia do mundo, que hoje em dia é basicamente violência. O que é que diz o Salmo 34 e o versículo 5? Olharam para ele, para Deus, para a palavra, e os seus rostos foram iluminados, e eles não ficarão confundidos. As pessoas, enquanto estão com medo da guerra que está para vir, do terremoto que está para aparecer, estão temendo morrer de bala perdida. Você, como cristão, está indo todos os dias para a igreja, está indo dando glória a Deus, porque você sabe que a sua vida está escondida em Deus e a sua mente é uma mente iluminada. Você não vai se deixar levar pelo terror que muitos vivem. E se você partir por causa de uma bala perdida, amém, a sua vida está guardada em Deus. Muitos daqueles que morreram no World Trade Center, que foram aproximadamente 6.000 pessoas, eram cristãos, mas eles tinham sua vida no Senhor e com certeza estão na glória, louvando a Deus. 2 Pedro 1, verso 19 diz assim, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Ou seja, até que se cumpra a promessa de Deus na sua vida. Você tem promessa de Deus, mas anda frustrado. Você tem promessa de Deus na vida, mas anda cabisbaixo, chorando nos cantos de parede. Para com isso, irmão. Adora a Deus. Ninguém chegará até Canaã sem passar pelo deserto. Você não vai sentir o aroma das flores sem que os espinhos te furem. Você não vai provar do mel sem antes provar do fel antes. E todos que serão aceitos
antes serão rejeitados. Eu me lembro do Salmo 119, verso 105, que diz assim: lâmpada para meus pés, ou seja, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Eu estou passando em trevas, em angustiosas trevas, desconsideração civil e religiosa. Ninguém me vê, ninguém me dá atenção. Mas saiba que viva na luz, irmão. Todas as pessoas que Deus levantou grandiosamente na Bíblia eram pastores como Davi e Moisés, eram andarilhos como Elias, eram carpinteiros como Jesus, seu discípulo, eram pescadores como Pedro. Meu querido, adora a Deus. Bendiga ao Senhor, porque Ele tem para você um ministério poderoso. Para finalizar essa terceira parte, aos Hebreus 10, o verso 32 diz assim: lembrai-vos, porém, nos dias passados, em que depois de serdes iluminados, ou seja, quando você aceitou Jesus, suportastes grande combate de aflições. Ou seja, você está até aqui agora, suportando as lutas, as aflições, fica na presença de Deus. A promessa vai se cumprir. Lembramos-nos de Caleb, que passou-se 45 anos para que Deus desse a ele uma vitória, mas ele recebeu. Sara foi mamãe aos 90 anos. Não importa o tempo que você tiver que passar, você não morrerá até que Deus te dê essa bênção. E São Mateus 6,22 diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos tiverem luz, todo o corpo terá luz. Se os olhos tiverem trevas, todo o corpo será tenebroso. Então a Bíblia diz o seguinte: tem um ponto de vista de fé. Acredite no seu milagre. Acredite que Deus vai trazer seu filho para a presença de Deus, que o seu marido vai se converter, que a cura vai aparecer na sua vida, que Deus vai restaurar o seu ministério, que a sua igreja vai se encher de gente, que Deus fará de você um baluarte nessa região. Isso porque você anda na luz, então por isso Deus vai te destacar. Vamos ao último ponto desta mensagem. Salmo 23 e o versículo 5. A Bíblia Sagrada é clara, vamos ler. Isso aqui é Davi cantando, é um dos cânticos mais inspirados da Bíblia que eu conheço. Unges a minha cabeça com óleo, não é isso que diz? Meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos ler lá no Salmo 22, versículo 5. Vamos ver o que Deus fala conosco. A Bíblia diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Meu querido, Deus não vai matar os seus inimigos antes que eles vejam a sua ascensão. Você que hoje nem tem carro para andar, você que hoje é uma pessoa desconsiderada, você que hoje é visto como qualquer pessoa na rua, as pessoas nem fazem questão de você nas festas que eles promovem, mas saiba que Deus vai preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Eles vão banquetear às vezes com você e vão ver que Deus vai te prosperar na terra. Salmo 84, versículo 11 diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Ou seja, Deus não negará bênção nenhuma a você que anda na luz, a você que paga o preço debaixo do sofrimento, resistindo à sua natureza, resistindo aos pecados que te tentam. Você às vezes é perseguido pelo próprio inimigo quando você está na sua casa, a assistir coisas que Deus não se agrada. Você é chamado de cafona pela sociedade, você é excluído de algumas reuniões, mas Deus te diz a você que anda na retidão: eu não negarei bênção nenhuma, elas virão até você. Salmo 112, versículo 2 nos diz assim: sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Deus não está profetizando bênção só para você. Deus não está profetizando bênção só para o seu ministério, mas Ele está profetizando bênção para os seus filhos de sangue, para os seus filhos espirituais. Todos aqueles que seguirem o seu exemplo, andando na luz, serão abençoados e receberão notoriedade nesse mundo. A Bíblia diz, na verdade,
aliás, no verso 6 do Salmo 112. Na verdade, jamais será abalado o justo, estará em memória eterna. Ainda que tentem destruir a sua imagem, ainda que tentem falar mal de você e publiquem isso em jornais e internet, você jamais será abalado. Se lembre do que eu li aqui, que o Senhor é um escudo, o Senhor é quem te defende. Lembre-se do capítulo de número 8, verso 33 de aos Romanos. A Bíblia diz assim: quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Pare de ficar, meu querido, tirando perguntas. Pare de querer ficar discutindo e brigando, porque o diabo quer te ver cansado, quer te ver estressado. O diabo quer te ver destruído, quer te ver depressivo, e quer que você pense que servir a Deus não vale a pena, porque é Ele que está usando essas pessoas para difamar a tua vida e o teu ministério. Mas se lembre de Neemias 6, o verso 3: estou fazendo uma grande obra para o Senhor, de maneira que não poderei descer. Deixe que calunie, deixe que fale, o Senhor é o seu escudo. Eu me lembro de José, leia isso em Gênesis 37, verso 2 e 4, que ele era escravo, mas logo atingiu graça diante de Potifar e se tornou mordomo mor. Foi para a penitenciária, passou lá 17 anos, mas de lá saiu o governador do Egito, chamado Zanefate Paneá, ou seja, o salvador do mundo. Foi uma das figuras de Cristo na sua época. Reis, segundo Reis 18, verso 5 e o versículo 7, nós vemos ali uma história interessante de um rei chamado Ezequias, de um homem que se dedicou a servir a Deus. Ele tirou todas as imundícias e tudo aquilo que não agradava a Deus de dentro do templo, e o Senhor respondeu com fogo à sua oração, e o Senhor trouxe notoriedade ao seu ministério. É só você pegar os ministérios de Ezequias, Uzias, Asa, Davi, Josias, homens que se dedicaram a servir a Deus. Todos eles tiveram longos anos de vida, prosperidade e vitória. Meu querido, para você que serve a Deus e até para você que não serve a Deus, Deus tem recompensas para você. Não pense que Deus é um Deus tirano, que vai fazer com que você se abstenha de tudo que você ama e não te dará recompensa. Porque você, quando se abstém do cigarro, Deus está te livrando de uma efizema pulmonar, de uma tuberculose, de um câncer. Você, quando se abstém da bebida, Deus está te dando um livramento de cirrose hepática e de outras doenças que podem vir pela bebida, barriga d'água, hidropia, não é verdade? Deus, quando Ele diz não adulterarás, Deus está te livrando de doenças venéreas e de gravidez indesejada. Ouça a voz de Deus. A promessa do Senhor, para muitos, pode tardar, mas ela vai vir. Se você andar na luz, você será abençoado na terra. E para finalizar, vou finalizar com as palavras de Cristo em São Mateus 7, verso 12. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está nos céus. Deus sabe dar bênçãos àquele que anda na retidão. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai levantar o teu ministério. Deus vai te curar desta doença. Esse vício que está na tua vida, se você andar na presença dele, será extirpado, será arrancado como uma erva daninha da sua vida. Ande na luz, meu querido, e Deus vai te abençoar. Para aqueles que quiserem conhecer o meu canal na internet, no Facebook é Projeto Lâmpada de Deus. Mais uma vez repetindo, Projeto Lâmpada de Deus. No YouTube, para quem quiser ouvir as mensagens do Reverendo César, é só colocar lá PLD Tempo de Avivamento. Isso no YouTube, PLD Tempo de Avivamento. Um grande abraço a todos vocês que me ouviram, a todos os meus discípulos pelo Facebook e Orkut. Deus tem bênção para você, se você viver na luz. Ande na presença do Senhor e bênçãos vão andar com você. Eu me lembro das palavras de Myles Munroe, que é um grande conferencista, um pregador tremendo, um homem que Deus tem usado para alertar o mundo. Ele disse o seguinte, e em São Mateus 6,33 também diz, que enquanto os religiosos oram por carro, oram por dinheiro, oram por comida, oram por roupa, ele apenas descansa. Você que é súdito do reino, saiba que bênçãos vão te acompanhar,
bênçãos vão te seguir, maldições nunca chegarão a ti, enfermidades sairão da tua tenda quando você andar na luz. Ande na luz e seja abençoado. Um bom dia de bênçãos para você. Leia a Bíblia é poder. Vamos viver na luz para que sejamos abençoados e que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Chegou a hora do seu milagre. Ore a Deus, tenha fé e verás o impossível acontecer, porque tudo é possível ao que crer. Momento de oração, o seu milagre ao seu alcance. Santo Deus, Pai das luzes, agradeço a Ti por mais essa oportunidade de ministrar a Tua palavra nessa honrada rádio que propaga o reino de Deus. Agradeço ao Senhor por todos aqueles que, como Maria, deixaram os seus afazeres domésticos, ou quem sabe estavam trabalhando, mas também estavam com o coração ligado no Senhor. Eu oro nessa hora, ó Deus, debaixo da unção do Espírito Santo e com base na Bíblia, profetizando bênçãos e libertações sobre essas vidas. Que curas e milagres agora, ó Deus, venham acontecer na vida deste que está, ó Deus, ouvindo esta oração. Aquele que tem o copo com água, aquele que simplesmente pôs a mão no coração e que está crendo que Deus está nesta oração, seja abençoado agora. Aquele que vai me ouvir pela internet, seja curado agora, seja abençoado agora. Porque o homem não faz nada, o homem é simplesmente um instrumento, o homem é o vaso, mas o Senhor é aquele que, através do homem, ministra a bênção. Deus, eu estou obedecendo a Tua palavra que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e fazer discípulos. E eu tenho certeza que essa mensagem vai atingir muitos lares, muitas instituições, muitos corações. E o meu interesse é, ó Deus, que essas vidas sejam convertidas, que essas maldições que o diabo tem colocado, essa depressão que ele tem colocado no coração de muitos que já não querem mais servir a Deus, seja quebrada nessa hora. Que aqueles que estão parados, aqueles que não têm ido à igreja, nessa hora se levantem, cheios do poder de Deus, com vontade de seguir a Deus. Seja abençoado agora, meu irmão e minha irmã. Você não nasceu para ser um derrotado, você nasceu para ser vencedor. E eu estarei com vocês de novo, segunda-feira, às 8:30 da manhã, permitindo Deus. Que Deus possa abençoar todos vocês, em nome de Jesus. Só voltando a falar sobre o canal do pastor César Augusto. Você vai ver isso, essa mensagem e outras mais no Facebook, Projeto Lâmpada de Deus, e as mensagens dele pelo YouTube, no canal no YouTube, PLD Tempo de Avivamento. Em breve essa mensagem vai estar lá. O meu abraço, a todos que têm contribuído com o meu ministério. E em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém. Até segunda, permitindo Deus. Eu sei, Senhor, não quero mais falhar. Eu sei que o teu amor comigo sempre estará. Mesmo quando me esqueço de ti, não posso escapar.
amor que desfaz todo medo, e as minhas lágrimas enxugarás. A cada novo olhar, cada passo que dou, me renovo, pois sei que me levas na direção do teu amor. Ao nosso alcance, né? Você em toda Viana, onde chega a 107.5. Um grande abraço do pastor César Augusto. Graças a Deus. Vamos ministrar a palavra do Senhor hoje com o tema